de compartilhamento. Não, eu estou tentando. Ah, sim, começou. Bom dia, meus queridos. Aqui é o professor George, ministrando aula de Química Orgânica, frente C, módulo 13, propriedades dos compostos orgânicos. Eu estava falando aqui sobre as interações, né, que nós vamos necessitar entender e lembrar para poder fazer a classificação dos compostos orgânicos em função de algumas propriedades, como solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Nós vamos entender o seguinte, que o tamanho da cadeia ele vai influenciar nessas propriedades, tá? Então, vamos ter cadeias muito longas, com a temperatura de fusão e ebulição muito alta por isso, né? Pela questão da sua massa. E nós vamos ver que essas mesmas cadeias, quando passam a ser ramificadas, elas diminuem essa interação, né? Então, a cadeia muito ramificada, ocorre a diminuição da interação, ou seja, da superfície de contato, e, consequentemente, vai haver a modificação nas suas temperaturas de fusão e ebulição. Isso acontece muito nas ligações do tipo de polo-induzido e de polo-induzido, que é direcionado aos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, nós sabemos que são todos apolares. Quando eu falo de hidrocarboneto, eu estou falando de hidrogênio e carbono. Não é? Porque eu estava trabalhando em questão, uma escola X, onde tinha uma questão que tinha a presença do grupo hidroxila e na alternativa estava perguntando se aquela molécula, né, era uma molécula cíclica, uma molécula insaturada, e dizer que ela era um hidrocarboneto, estava relacionada a isso. Então as pessoas todas estavam marcando, estavam esquecendo que quando a gente tem a presença de uma função, né, de uma função orgânica, que você já conhece muito bem, eu já não posso classificar essa cadeia como sendo a cadeia de hidrocarboneto. Ela só vai ser hidrocarboneto quando nós estamos fazendo a relação direta com hidrogênio e carbono. Mas, então, voltando aqui, o tamanho da cadeia vai influenciar demais. Eu tenho 2 slides para passar para vocês hoje, mas eu quero iniciar para relembrar com vocês a parte das interações, né? Quais são essas interações? Que forças intermoleculares são essas? Vou dizendo para vocês também que esse slide eu vou deixar no sala de aula, todos os 2, tá? Eu vou passar hoje para vocês, vou deixar na sala de aula para vocês ficarem à vontade. Vou relembrar algumas coisinhas que eu sei que a Thaís gosta. Isso daqui, ó. Aí, Thaís, está até escrito aí. Se quiser tirar o print, pode ficar à vontade. Como é que eu sei que a molécula é polar ou se é apolar? Né? Vamos falar também sobre a questão aí das interações com a formação de emulsão, por exemplo, que é o que acontece aí com o sabão e os detergentes, né? Como é que funciona? Um detergente perfeito é aquele detergente que tem uma cadeia linear, uma cadeia longa, linear, com a presença de um ácido sulfônico, né? Nós vamos trabalhar esse grupo também, do ácido sulfônico. Então, é mais ou menos um resumo do que nós vamos trabalhar hoje aqui. Tudo bem? Alguma pergunta em relação aí ao que eu falei? Posso continuar, não posso? Gente, eu estou querendo... o senhor está compartilhando algo? Não, Thaís? A página é a 79, viu, Thaís? Vejam bem, quero a opinião de vocês antes de iniciar. Eu estou querendo fazer aí algo para ajudar vocês em relação, por exemplo, a radioatividade, que eu notei que houve uma certa deficiência em relação a esse conteúdo, tá? Estou querendo fazer uma interação com o professor Christian em relação a isso daí, e quero saber a opinião de vocês. Vocês estão dispostos a participar desse nosso mini curso? E, então, eu só vou fazer se vocês quiserem participar, porque senão como é que a gente vai, né, dar nossa aula sem ter ninguém? Então, se vocês disserem que estão dispostos, eu falo com o Christian, a gente combina um dia, pelo menos uma vez na semana, de estar eu e ele numa mesma sala, fazendo a interdisciplinaridade entre a física e a química em função da radioatividade. Okay? Então, eu vou combinar direitinho com ele, e aí eu entro em contato com vocês, né? Óbvio que a gente precisa, um dia que vocês não estejam tão atarefados, né? Porque também não quero bagunçar e nem atropelar a disciplina de ninguém, só quero aumentar um pouco mais o conhecimento relacionado à radioatividade. Tudo bem? Então vamos aqui iniciar
duas matérias que eu não entendo juntas. Mas eu não falo isso não, pelo amor de Deus. Vou começar aqui. Estou vendo a presença aí da, da minha coordenadora. Bom dia. Vou falar do jeito que eu falei para vocês. Vou iniciar aqui com as interações intermoleculares. Só relembrar uma coisinha, tá? Não é slide muito grande, então só para a gente fazer aqui uma relação, vamos lembrar o que é um dipolo, o que é o Van der Waals, enfim, vamos relembrar essas interações para que fique mais fácil o nosso entendimento. Gente, o que houve aqui? Voltou para cá por quê? Vocês veem isso daqui, o que eu estou postando? Vocês me respondam, porque quando eu faço uma tela posta, eu não vejo mais vocês. Não vejo o chat mais. Qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Porque eu não consigo mais visualizar vocês. Tem aqui as forças moleculares, tá? As intermoleculares. Só para a gente dar um parâmetrozinho rápido aqui, ó, a intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia em grandes faixas, como elas são muito fracas em ligações iônicas e covalentes. Então, ó, inclusive, quando a gente fala de ligação iônica, a gente lembra muito, falando de ligação iônica, é a ligação forte, realmente é chamada ligação eletrostática, ligação do positivo com o negativo. Então, quando ela se une, é difícil romper. Só que uma ligação iônica, quando ela está no retículo cristalino, quando ela está no desenvolvimento de fundição, né, enfim, justamente esse negócio que nós estamos vendo bem embaixo com essa seta, ó, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido, tá vendo? Ó, se é um sólido, está no retículo cristalino. Ele está com as interações intermoleculares muito fortes, né? Quando nós estamos trabalhando com eles isoladamente. Mas quando ele forma moléculas, a ligação covalente é a ligação. Tá? Por quê, pessoal? Porque a ligação covalente ela tem movimentos. Ela se movimenta. Uma ligação dupla, eu consigo fazer movimentos. Né? Quando a gente viu a parte de isomeria, nós notamos que nós temos isomeria óptica em ligações duplas, né? As chamadas ligações condensadas duplas. Por quê? Porque elas conseguem se movimentar. Então, quando elas se movimentam, elas vão movimentar no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, não vai haver o rompimento. Diferente do que acontece com as ligações iônicas. Elas são rígidas, mas se você for tentar fazer algum movimento com os seus ligantes, vai haver o rompimento dessa ligação. Então, essa questão de menor energia está direcionada a isso aí. Então, aqui nós temos uma interação, uma ligação entre dois átomos, né? Então, você está vendo, ó, isso aqui é interessante porque eu tenho alunos de uma escola X que estavam dizendo para mim, lógico que eles não foram meus alunos do nono ano, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Eles não foram meus alunos do nono ano. Então, vejam, eles estavam dizendo para mim que essa ligação aqui do hidrogênio com o cloro é uma ligação iônica. Porque eles acreditaram, né, na época de nono ano, que o hidrogênio era metal. Só tem uma ligação iônica se eu tenho uma interação de um metal e uma metal. Aqui, nesse caso, o hidrogênio está interagindo de maneira positiva, tá? Porque o hidrogênio ele é órfão, vocês sabem disso. Então, ele está reagindo como se fosse um metal, porém ele não é. Okay? Porém, não está ocorrendo essa questão aí de uma atração eletrostática distinta. Na teoria, nós temos aí o compartilhamento de elétrons, tá? Que nós vamos aí relacionar o que nós chamamos de ionização, né? A questão de compartilhar esses elétrons. Então, você nota que eu consigo fazer uma interação, obviamente que enfraquecida, né? Ó, consigo fazer essa interação com os polos contrários, que eu acabei de falar para vocês, o hidrogênio está assumindo essa carga aqui, ó. Não é que ele tem essa carga, apenas assumindo. Então, quando ele faz aí, quando ele pega essa propriedade de dizer que é o metal,
Quando eu consigo fazer a inversão das cargas, porque se ele é o positivo, aqui é o negativo, não é verdade? O cloro é o negativo, então ele vai ter o positivo aqui, ó. Então vai ter uma espécie de interação, porém é uma interação fraca, né? Então essas interações intermoleculares, elas são muito relacionadas com os polos contrários, nós sabemos muito disso. E quando a gente trabalha diretamente só com ligação covalente, nós temos essa ideia de repulsão, que realmente existe essa ideia de repulsão. Aí vem aquela expressãozinha que fala o seguinte: se existe repulsão, vai existir atração. Se você pega dois átomos de hidrogênio e fazem a aproximação deles, né, eles se aproximam para poder compartilhar aqueles elétrons, eles têm como é que eu digo, uma distância limite. A distância, que eu vou até ser bem específico para vocês, que é de cerca de 74 picômetros. Lembrando que picômetro, se você quiser transformar para metro, ele corresponde a 10 a menos 12. Então, é cerca de 74 picômetros aí para a aproximação, para que ocorra esse compartilhamento e para que essa ligação covalente exista. Se a gente ultrapassar esse limite, consequentemente, a repulsão vai ser maior do que a atração, porque ela tem que ser mútua, repulsão e atração mútua. Então, aqui pode acontecer a mesma coisa. Se eu tentar aproximar demais essa molécula aqui, essas duas moléculas de ácido clorídrico, se eu tentar se aproximar demais dessa molécula, vai deixar de existir esse tipo de ligação, porque vai haver a repulsão entre os negativos e os positivos. Então, se a repulsão aumenta, não vou conseguir esperar em relação à atração. Tudo bem? Gente, minha garganta não tá boa. Tá nesse cigarro todo tempo. Deu para entender, deu para relembrar isso daqui, né? De atração e repulsão. Espero que sim. Gente, não tenho vergonha de falar, pessoal. Vocês me conhecem. Então, ó, quando a gente fala sobre isso daí, a propriedade dos líquidos, ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Ó, então, vamos ler um pouquinho. Refletem a intensidade das forças intermoleculares. Então, quando você tem aí... Oi? Bom dia. Oi. Alô, som? Alô, som? Marrom. Tá baixo. Eu preciso falar com o João Pedro Cardoso. Comigo, com o Cardoso? É com o Cardoso que eu queria falar. Pode falar. A gente vai ter que sair, eu não sei como é que faz isso mesmo. Ah, sim, tudo bem. Tudo bem, Cardoso. Certo. Pode continuar, professor. Tudo bem, eu vou voltar aqui, vou tentar, porque agora me perdi. Espera aí. Ah, sim, voltei. Então, reflete a intensidade das forças intermoleculares. Quanto mais forte as forças de atração, maior é a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. Vocês estão vendo? Que tudo se encaixa. Quando se falou de propriedade coligativa, nós vimos muito isso. Tinha lá o éter, tinha o álcool e tinha a água. Daí nós notávamos que o éter ele evaporava primeiro, né, depois, na sequência, o álcool e, por último, a água. Estavam todos condicionados à natureza deles. O tipo de interação das suas partículas, né? Então, modifica, altera esse ponto de fusão. Então, no éter, por ter uma interação fraca, uma interação do tipo dipolo-dipolo, o rompimento era eminente, era rápido. Pouca energia para isso. Né? O álcool tem interação do tipo dipolo-dipolo, mas tem interação do tipo ligação de hidrogênio. Nós já trabalhamos sobre isso, como trabalhamos com álcool. Uma das propriedades principais do álcool é ser muito solúvel em água. É óbvio que vai depender do lado apolar também, né? Então, se a cadeia vai aumentar no lado apolar, dificulta uma interação melhor em relação à ponte ou ligação de hidrogênio. Eu estou falando ponte, gente, porque é vício mesmo, tá? Vocês não encontram mais essa palavrinha ponte, é ligação de hidrogênio. É vício do professor de química falar de ponte. Enfim, a interação vai fazer com que essas propriedades sejam definidas, né? Então, o tipo de interação entre eles vai fazer essas propriedades as suas definições. Então, o ponto de fusão aumenta à medida que as forças intermoleculares ficam mais fortes. Né? Então, se ela está mais forte, ela está mais condensada, se ela está mais presa. É o que acontece com os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de cadeia muito longa, eles vão ter um ponto de fusão e ebulição muito altos.
Porque o rompimento dela, embora seja uma interação fraca, né? Porque a interação do tipo dipolo induzido, nós estamos realmente induzindo a acontecer essa ligação, né? Porque tem propriedades e características muito próximas entre carbono e hidrogênio, mas se eu aumento o tamanho dessa cadeia, eu estou aumentando a massa. Então, quanto maior a massa, maior vai ser o quê? O ponto de fusão e ebulição. Isso é um detalhezinho que você não pode esquecer. Principalmente quando se trabalha, quando se trata de hidrocarbonetos. Quanto maior a massa, maior o ponto de fusão e ebulição. Mas um detalhe, eu estou falando de cadeias lineares. Se você estiver fazendo um comparativo de cadeias onde tem a mesma quantidade de carbono, formando a mesma quantidade de massa atômica, você vai ver que a interação é mais completa quando eu tenho uma cadeia linear, porque eu estou aumentando a superfície de contato. Quando isso acontece, eu vou ter minhas propriedades químicas e físicas bem definidas. Diferente quando eu tenho uma cadeia ramificada, que tem, obviamente, a mesma massa, né? Fazendo um comparativo de massa entre as estruturas. Então, se ela é ramificada, vai haver a modificação dessa temperatura de ebulição e de fusão. Vai haver a diminuição, para ser mais exato. Então, como é que se trabalha com esse tipo de questão, professor, no Enem? Eles vão colocar lá uma estatística para você, um gráfico com as estruturas, né, e vai botar os pontos de fusão e ebulição, e vai querer que você relacione o aumento ou a diminuição desse ponto de fusão e ebulição. Né? Então, vai estar tudo relacionado com a estrutura da molécula, com a interação entre essas moléculas, tá? E aí vem a questão da polaridade que nós vamos trabalhar também, ok? Vamos entender como é que é a cadeia polar, né? Então, um tipo de força que nós conhecemos aí, ó. A força dipolo, né? Essa força íon dipolo é a mais forte, tá? Ó, quando a gente fala de íon dipolo, nós estamos falando da polaridade, tanto para cátion quanto para ânion, né? Se você tiver um cátion, ele vai interagir, ele é positivo, não é isso? Eu tenho um cátion aqui positivo. Eu tenho várias moléculas de água, ele vai interagir com quem? Com oxigênio, né? Não está muito legal não esse oxigênio, mas vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Tem aqui o oxigênio da água, então ele interage aqui, ó. Um negativo, né? Do mesmo jeito, se eu tivesse um ânion, por isso que é íon dipolo, se eu tivesse um ânion, a interação vai ser com quem? Com os hidrogênios, né, da água. Então, essa interação, gente, é o que acontece com a solvatação, por exemplo. Essa interação é mais forte que a ligação de hidrogênio. Então, se alguém vier dizer para vocês que de força, de interação de força, começa primeiro dipolo induzido, aí vem depois dipolo. Aí, ligação de hidrogênio. E parando a ligação de hidrogênio, você levanta o braço e pergunta, professor, o fulano, o ciclano, o beltrano? E cadê a íon dipolo? A íon dipolo é a mais forte, a interação dela é maior. Né? Então, o rompimento desse tipo de ligação exige muito mais energia do que propriamente uma ligação de hidrogênio. Tá bom? Continuando. As forças de dispersão de London, essa mesma força de Van der Waals, tá? E a ligação de hidrogênio, que é uma das que nós temos o parâmetro de força. Né? As forças eletrostáticas, por natureza, envolvendo atrações entre espécies positivas e negativas, 15% menos fortes que as ligações covalentes iônicas, né? E no caso aí, a gente tem que sempre lembrar que a atração eletrostática é aquela que domina, né? O positivo e o negativo eles são muito mais interativos entre eles do que eu tentar fazer uma interação com dois elementos positivos e dois negativos. Né? Nós vamos ter um limite de interação que eu já falei anteriormente. Deixa eu apagar isso aqui, senão eu não consigo sair. Gente, qualquer pergunta, por favor, é só dizer. Viu Isaac Jackson, viu Thaís? Olha a nossa força íon dipolo aí. A força dipolo existe entre o íon e a carga parcial. Professor, né? Ó, diz. Mas no caso, a ponte de hidrogênio não é a mais forte? É o íon dipolo, é? Íon dipolo. Mas no caso, eu já estudei esse assunto, e aí a maioria das questões considera como a ponte de hidrogênio seja mais forte. Tipo, ele dá de compostos e pergunta qual é o mais forte. Algo que tem a ponte de hidrogênio sempre é primeiro, entendeu? Porque ela é mais forte. Tem questões por aí, eu vi. Tem, isso é verdade. Só que tem questões que omitem essa informação.
não se fala tanto de dipolo, mas aqui tem a interação maior, é essa daqui, essa força de dipolo. Então, se você tiver que fazer o comparativo, se você tiver na questão até a ponte de hidrogênio, ótimo, não tem como errar. Mas se tiver ponte de hidrogênio e tiver íon dipolo, vá na íon dipolo. Ok? Entendi. A gente vai ver isso aqui também, tá? Óbvio que a ligação de hidrogênio, ela tem essa questão de ser muito próximo, e é porque também, ó, um outro motivo, Thaís, eu só consigo fazer ligação de hidrogênio com FON, né? Com flu, oxigênio e com nitrogênio, é verdade? Com flu, oxigênio e hidrogênio. Aqui eu consigo fazer esse procedimento na força íon dipolo com qualquer um, porque se ele estiver no estado iônico, né, no estado de cátion e de ânion, eu consigo interagir com o polo contrário. Né? Então, eu pego o íon e interajo com o polo contrário. E isso está dando mais rigidez. Né? É como se fosse, Thaís, você com várias linhas, né, em direções contrárias. Então, você fica mais seguro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, dá mais segurança, dá mais rigidez do que apenas uma que acontece com o flu, com o oxigênio e com o nitrogênio. Entendeu isso aí? Sim, entendi. Certo. Deixa eu só... 9 horas tem aula para isso. Bem, forças de dipolo existem entre o íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. Então, o interessante é isso, observar que eu estou falando de uma molécula polar. Né? Então, sabemos definir quem é polar e quem é apolar, não sabemos? Você sabe me dizer, não sabe? Quem é polar e quem é apolar? Vocês trabalharam exaustamente isso com Duzane, não foi? Sim. Então, deixa eu só... Vamos lá. Moléculas polares neutras se atraem quando o lado positivo de uma molécula está próximo do lado negativo da outra. Isso é fato. Né? É o que nós vimos com ácido, né? Com ácido clorídrico. Então, vai haver esse procedimento aqui. Seria o hidrogêniozinho, né? Virado, ó. Seria o hidrogênio. E aqui seria o cloro, né? Atração entre eles, não é isso? Então, aqui é os polos. Forças de polo são efetivas tão somente quando moléculas polares estão próximas, obviamente. Lembrando que essa interação entre esse positivo e negativo, ela não é condicionada a uma ligação iônica, tá? Não é uma condição de ligação iônica. Porque da ligação iônica, nós estamos falando aí diretamente com os elementos. Aqui não, aqui já é um composto, não é isso? Já é um composto de cada um. E aí, por eles terem os seus polos, esses polos são contrários, e aí a gente sempre vai levar a física, né? Os opostos se atraem, não tem para onde. Ok? Na vida e na natureza, os opostos se atraem. Então, isso é fato. Certo? Bora ver aqui, ó, atração e repulsão. Tinha que falar para vocês. É um líquido, as moléculas polares estão livres para movimentar-se em relação às outras. E nós sabemos que as partículas são mais livres, né? Estarão algumas vezes em uma orientação que é atrativa, em outras em orientação que é repulsiva. É o que eu disse para vocês, vai ter a atração e repulsão. Vai atrair, você tem aqui um núcleo, né, que é positivo, e tem um elétron lá que é negativo, vai haver atração. Mas ocorre o quê? A repulsão entre os núcleos que são positivos e entre os elétrons que são negativos. Então é como se fosse um vai e vem, né, a chamada sanfona, né? A interação está assim, vai e vem, vai e vem. Se eu aproximo demais, vai ser impossível eu superar aí a questão da repulsão. Né? Então, se aproximar demais, é impossível eu conseguir fazer com que uma ligação aconteça. Tá? O efeito comum é uma atração líquida, né? No caso aqui, como nós estamos falando de um líquido, né? Propriamente dito, essa atração está acontecendo entre todos os elementos, tá vendo aqui, ó? E os polos estão... porque vai haver a repulsão desses dois, mas esse daqui, mas tem atração com os outros. Então, fazendo com que o líquido permaneça naquele estado. E aí, obviamente, quando vai haver o aumento, isso aqui nós estamos falando desse líquido, né? No caso aí, a presença do ácido clorídrico. Se houver aumento da temperatura, vai haver o rompimento das ligações, isso é fato.
né? É o processo aí que nós chamamos de processo endotérmico. Está aqui a questão dos pontos de ebulição, né? Ó, maximolares, momento de polo e ponto de ebulição de várias substâncias orgânicas comuns. Olha aí, ó, nós temos aqui o propano, né, ó, a massa de 44, tem aqui o momento de polo dele, né, 0,1, né? O ponto de ebulição dele é 231. Né? Você está vendo que aqui está a questão das interações. A interação que nós temos aqui é a interação do tipo de polo induzido e de polo induzido. Né? Porque não só hidrocarbonetos. Aí tem um éter aqui, o éter de metílico. Tem a massa dele, mas eu quero que vocês observem aqui, né? O ponto de ebulição. O ponto de ebulição dele aqui. Porque eu estou fazendo um comparativo com o outro, tá? As massas só para dar a informação. Mas geralmente, quando se trabalha com essas fontes intermoleculares em questão, vai fazer comparativos, né? Vai fazer comparativos com as mesmas estruturas ou com estruturas distintas para poder fazer a relação aí, no caso da polaridade. Né? Quando você vai querer unir o elemento ao outro. Você só vai conseguir fazer uma interação direta, uma dissolução com o outro, quando você faz a interação com as mesmas polaridades. Então, semelhante dissolve semelhante. Vocês sabem disso. Né? Semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Voltando aqui, o éter de metílico, ó, ele tem um ponto de ebulição 248 Kelvin, está em Kelvin, tá? Se quiser transformar para Celsius, pode ficar à vontade. Cloreto de metila, vocês estão vendo que eu tenho um cloro, ó, o cloro ele vai ficar um pouquinho mais preso, né? Ó, tá vendo? Ó? Fica um pouco mais preso pelo fato da presença desse halogênio. Né? Os halogênios têm esse poder em relação às polaridades. Inclusive, quando a gente trabalhou isomeria geométrica, a gente falou de cis e trans, nós vimos que esses compostos na presença, né, para formar essa estrutura, essa geometria, essa isomeria, perdão, nós vimos que a presença desses halogênios, né, tanto na posição cis ou trans, ela vai fazer o indicativo ali da questão da eletronegatividade. Então, quando você trabalha polaridade em função de vetores, né, que já vimos isso na física também, você vê que para eu dizer que é a questão da soma dos vetores, já tem que ter o mesmo sentido e a mesma direção. Então, quando eu tenho halogênios em posições contrárias, né, ó, se eu traçasse os vetores, seria mais ou menos assim, né, estavam se anulando, né, consequentemente, e aí eu tenho aí um composto apolar. Então, só para resumir, trans é apolar, sempre. Todo composto trans é apolar, principalmente se tiver aí em sentidos contrários, halogênios, que são os mais eletronegativos, né? Eles são apolares. E os cis são todos polares, né? À toa que as gorduras trans estão sendo banidas aí da alimentação pelo fato delas não se solubilizarem em água, diferente das cis, né? Só que as cis não são tão saborosas quanto as trans. Então, esse o problema ainda de não ser 100% utilizada essa questão de fazer a troca do trans por cis, tá? Porque ele não vai deixar aquele biscoito mais crocante, aquela pizza mais gostosa, aquele sorvete, né? E aí todos eles possuem a chamada gordura trans. Ah, mas lá no rótulo que eu comprei não tem, mas quer que te garante que não tem? Né? Você não tem uma Anvisa em casa para estar fazendo experimento em todas as coisas que você vai comer. Mas aí, continuando, ó, nós temos aqui a interação do acetaldeído, né, que eu tenho o aldeído, tem uma presença aqui, você está notando que aumentou um pouquinho mais aqui o ponto de ebulição dele. E o acetonitrila, que é a presença do cianeto, também tem o seu ponto de ebulição. Todos eles têm as suas interações. Tá? Esse nitrogênio aqui, ele faz ponto de hidrogênio, por isso que ele tem aqui uma temperatura um pouco alta. E aqui, o que acontece aqui? Por que é 294? Também está relacionado a uma característica de interação com o oxigênio. Então, para moléculas de massas, eu tinha falar para vocês, ó, para moléculas de massas e tamanhos aproximadamente iguais, a força das atrações intermoleculares aumenta com o aumento da polaridade. Aí a gente precisa lembrar do que são as polaridades, né? Como é que eu sei quando é um composto polar, quando é um composto apolar. Vocês estão vendo aqui no meu quadro, dá para ver aí atrás, dá? Vocês conseguem visualizar o que está escrito lá? Fica muito embaixo, só a câmera né? está desligada.
Ah, tá desligado minha câmera? Ah, não. Ah, Não. Eu tô conseguindo ver. Eu tô Tá conseguindo bom. ver. Boa. É porque fica embaixo, né? Tá embaixo assim, né? Tá assim muito. Vou fazer um negócio aqui. Vou tirar aqui, só um minutão. Vou fazer um rearranjo aqui. Uma bancada agora. Tem alguém com labirintite aí? Tem não, né? Eu vou subir aqui, viu? Melhorou? Dá para ver agora? Então, quando a gente vai analisar só um elemento, isso é a dica rápida, né? Para analisar uma molécula apenas, para dizer se ela é polar ou apolar. Isso já é a minha dica. Para dizer se é polar ou se é apolar. Eu sigo essa regra aqui, ó. Observa o átomo central. Olha sempre o átomo central. O átomo central é quem vai fazer aí, quem vai dizer para a gente quem é polar e quem é apolar. Tá? Então você olha, átomo central. Se no átomo central sobra par de elétrons, é o quê? Polar. Pronto. Sobrou par de elétrons. Olhou lá, por exemplo, o NH3. Fez lá a estrutura de Lewis, né? Botou a estrutura delazinha, né? Viu lá que sobrou um par de elétrons. Então, não precisa ficar batendo cabeça com o vetor, não. Sobrou par de elétrons independente da molécula. Quando você fez lá a estrutura e notou que só o par de elétrons, é polar. Tá? Só que nós temos outras coisas. Quando não aparece o par de elétrons, então como é que vai ser? Né? Então você olha aqui, né? Ó. Quando não tem um par de elétrons livres, tem essas duas possibilidades. Então, ó, número de ligações igual ao número de átomos iguais. Então, se você tem o CH4, por exemplo, ele é polar ou é apolar, o CH4? Ele é apolar. Por quê? Porque eu tenho 4 ligações nele, são 4 ligações de hidrogênio, né? E os hidrogênios, seus ligantes são iguais. Então, se eles são iguais, né? As 4 ligações com ligantes iguais, nós vamos ter um composto apolar. Tá? Então, se são iguais, você faz a conta. Quantidade de ligações, 4. Número de átomos iguais também são 4. Então, nesse caso, nós temos uma molécula apolar. Temos essa outra situação, ó. Essa outra situação aqui vai dizer o seguinte: número de ligações, ó, diferente do número de átomos iguais. Então, vamos dizer que você tem uma estrutura, né, que você tem aí... eu não tenho pincel, meu pincel acabou. Desculpa, gente, vocês vão ter que imaginar a estrutura. Imagine aí que eu tenha a mesma estrutura tetraédrica do carbono, né, o carbono no centro, e eu tenha 2 hidrogênios e 2 cloros. Daí você já tira, é polar ou é apolar? Eu tenho carbono no centro, tenho 4 ligações com esse carbono, 2 hidrogênios e 2 cloros. Aí você vem para isso daqui, ó. Número de ligações diferente do número de átomos iguais. Então, se é diferente o número de átomos iguais, aí a gente tem uma ligação polar. Vai ser polar. Mas tem uma observação. Quando a gente se depara com ligações duplas e triplas, as ligações duplas e triplas, ó, ligações duplas ou triplas, a gente vai considerar como sendo uma ligação apenas. E aí volta para cá, né? Ó. Número de ligação, número de átomos iguais. No CO2, eu tenho 2 ligações duplas, não é isso? Então, na verdade, eu vou ter 2 ligações, vou considerar como sendo 2 ligações. Né? Então, essas 2 ligações está condicionando a 2 elementos iguais, que são quem? Os oxigênios, e, consequentemente, aquela molécula é apolar. Deu para entender isso daí? Sim ou não? Pelo silêncio, não, né? Vocês não entenderam, né? Bora, Thaís, rasga aí. O Thaís, ela não me diz logo. Entenderam ou não? ah, entendi, não.
Professor, Tá... porque não deu para enxergar direito. Aí eu fiquei meio perdido. Não dá para enxergar, né? Deixa eu ver. Isso. E agora? Melhorou? Dá pra ver agora? Agora tá bom. Eu tenho que fazer exemplo, né? Sem exemplo não dá para entender realmente. Mas o meu quadro é tão grande, que eu vou ter que apagar isso daí. Então, pronto. Essa parte aqui, vocês entenderam? Essa de par de elétrons, sobrou par de elétrons, é polar. Isso daqui, Thaís, ó. A água. A água é polar. E tem par de elétrons sobrando aqui, ó. O NH3 também. Vai sobrar par de elétrons. Diga. Ó, sobrou par de elétrons, independente de quem é aqui o átomo central, sempre era para o átomo central. Sobrou par de elétrons, vai ser polar. Tá? Então, quando não tem par de elétrons sobrando, como é que eu vejo que ele vai ser ou não polar? Ou apolar? Como é que eu vejo isso? Então, aí você vai ter que ver os ligantes. Oi. Esse par de elétrons aí, esses elétrons que você coloca, ele é o que já tem na camada de valência ou o que ele precisa fazer? É o que ele já tem. É por isso que vai para o átomo central. Deixa eu apagar bem aqui do ladinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Entendi. Eu vou botar bem aqui do lado, ó. Tem o oxigênio, não tem? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, não é verdade? Então, vai colocar aqui os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 8 faltam 2. São quem? Os 2 hidrogênios. Então, ó. Hidrogênio aqui, não é? Compartilhou. Sobrou quem? 2 pares de elétrons. O ângulo aqui, quanto é? 105 graus. Então, nessa sobra aqui, você vai dizer que esse elemento é polar justamente porque sobrou par de elétrons. Ah, mas sobrou 2. Tem alguma influência? Não. Se sobrou, é o suficiente. Sobrou pelo menos um par, é o suficiente para você condicionar como sendo polar. Tá? Quando não tem par de elétrons livres, nessa condição bem aqui, ó, número de ligações igual ao número de átomos, né? No caso aqui. Átomos iguais, tá? Átomos iguais. Então, você tem um CH4. Vamos voltar para o CH4. 4 ligações aqui, não é? Ó, que, na verdade, as ligações são assim, né? Aluno meu, vou até dizer para vocês, aluno meu que representar um tetraédrico assim, eu vou descomungar. Não é assim? Aqui não está formando um ângulo de 109 graus, tá? Não forma. Tem que colocar com 109 graus, então tem que inclinar esses dois aqui. Certo? Então, vou colocar os 4 hidrogênios, ó. Poderia ser outros elementos também, não tem problema. Poderia ser outros elementos, poderia ser cloro, poderia ser outros. Tá? Então, se eles têm a mesma quantidade de ligações e a mesma quantidade de números e átomos iguais, então ele é apolar. Então, ó, são 4 ligações que nós temos aí, né? Ou nuvens, que tanto faz, pode dizer chamar de nuvem, não tem problema. Então, são 4 ligações, né? E são 4 hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios aí. Então, nesse caso, é igual, ó. Se é igual essa quantidade de ligação com a quantidade de ligantes que são iguais entre eles, então nós temos aí a condição de apolar. Já nesse caso aqui, eu vou mudar 2 aqui, ó. Vou mudar 2. Vou botar cloro agora, ó. Vou botar um cloro aqui e um cloro aqui. A regra para ser apolar diz o quê? Que a quantidade de ligação tem que ser igual à quantidade de ligantes iguais. Não é? Ó? Então, se eu tenho 4 ligações, eu tinha que ter 4 iguais para ser apolar. Aqui não, nesse caso são diferentes. Ó. São diferentes, tá vendo? Ó?
Então, se são diferentes, eu tenho o quê? Polaridade, ele é polar. Até aí, tudo bem? Fica de novo, professor, essa parte aí. Explico, sim. Vou apagar logo tudo aqui, tá? Vou fazer os dois comparativos. Vou voltar para o nosso... O pincel já era, viu? Estou fazendo... espremendo ele aqui. E o outro aqui. Está lá no simulado do Bernoulli. Aí vocês vão ver um comparativo assim. Você vai perguntar qual dos dois é o composto polar. Qual vai ser o polar? Aí você vai lembrar disso daqui, ó. Número de ligações, você vai contar as ligações, são 4 ligações. Carbono, né? Para estabilizar, são 4 ligações. Não é isso? E vai ver o número de átomos iguais presentes nele. Então, se for igual a quantidade de ligações com a quantidade de átomos iguais presentes nele, esse composto é apolar. Então, você está vendo que é igual, ó. Eu tenho 4 hidrogênios, né? Ó. 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de ligações igual à quantidade de ligantes que são iguais. Que são os mesmos elementos em cada ligante, que são os mesmos elementos. Então, esse composto é apolar. Esse composto é apolar. Por que é mais interessante você relacionar isso aqui, gente? Por que é mais interessante? Porque quando a gente fala de vetor, a gente coloca um vetor lá, se eu posso colocar um vetor aqui, os vetores estão todos indo em direção do carbono, né? Porque o carbono é mais eletronegativo, não é verdade? Então, todos estão em direção dos carbonos. Eu já vi gente errar a questão por isso. Só que eles acham que, porque aqui as extremidades tendem a se tocar, eles acham que isso daí é uma somatória, né, desses vetores. Só que o que é que diz os vetores? Tem que ter o mesmo sentido e a mesma direção. Não é isso? Mesmo sentido e mesma direção. Esse daqui está indo para lá, esse daqui está baixando, esse daqui está subindo e outro também. Então, qual é o sentido e direção que eles têm? Né? Então, nesse caso aqui, o composto também seria polar, caso você opte por usar os vetores. Mas dessa maneira você perde mais tempo do seu raciocínio. Olhou para a estrutura, notou a quantidade de ligações e viu que os ligantes são iguais com as quantidades de ligações, então você tem um composto apolar. Aqui que é diferente. Aqui, ó, eu vou notar que existe a diferença entre a quantidade de ligação com os elementos ligados neles que são iguais. Existe essa diferença. Eu não tenho mais 4 hidrogênios, agora eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. Eu tenho elementos diferentes. Né? Então, se são diferentes aqui, ó, se são diferentes, que é o que está dizendo a regra, são diferentes, então esse composto é polar. Então, isso daqui é polar. Deu para entender, Lucas? Sim. Vamos fazer isso com ligações duplas e triplas? Só para a gente continuar a minha ideia. Você tem o carbono, o CO2, né? O carbono vai fazer essas ligações aqui, não é isso? Então, necessita de 2 oxigênios que se relacionam aqui. Vão se ligar aqui, ó. Aí, quando você se deparar com ligações covalentes duplas ou triplas, vocês vão considerar essas ligações como se fosse apenas uma ligação. Olhou para ela e vê como se fosse uma ligação, né? E aqui também, eu considero como sendo apenas uma ligação. Como os elementos são iguais, não é isso? Ó, os ligantes, o oxigênio são iguais, e eu tenho a mesma quantidade de ligantes iguais, então esse composto é o quê? Polar ou apolar? Esse composto é apolar.
E é dessa maneira que vocês vão fazer essa diferenciação entre polaridade, tá? Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei mais. Professor, repete aí, quando o quê? Você olhou para cá, Thaís, tá vendo ligações duplas, né? Deixa eu botar com ligações mesmo. Sim, não, eu tô falando só aquela frasezinha que o senhor falou, que quando for elementos iguais, quantidade mesmo. Sim. Essas foram as palavras que eu peguei. A quantidade de ligações, duas, que eu estou considerando iguais, né? Uma ligação. Quantidade de ligação igual a quantidade de ligantes que são iguais, ó, oxigênio aqui, não é? Oxigênio aqui. Se fosse um enxofre aqui, Thaís, se fosse um enxofre aqui, era polar ou era apolar? Polar. Polar, mas você diz assim, é polar, por quê? Aqui, ó, o número de ligações, ó, e os seus ligantes são diferentes. É que eu tô acostumada em fazer um mizinho. Ah, tá acostumada com a somazinha, né? Mas tudo Porque é bem, mais fácil. não deixe de fazer. Eu estou dando só outros subsídios para vocês, tá? Outros subsídios para vocês. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. A questão das interações aí, ó. É justamente o que eu acredito que a Thaís falou sobre o cálculo, né? Ó. Temos a questão da atração, falando de um hélio aí. Aí, Lucas, a fusão. Tomar cuidado, né? A união aí dos núcleos. Então, a força de dispersão de London, vocês conhecem ela, né? Significativa somente quando as moléculas estão próximas. É o que acontece, por exemplo, é a chamada força de Van der Waals, né? London é a força de Van der Waals, que é o das lagartixas, né? Elas andam na parede em função dessa força aí, dessa interação. Lagartixas, formigas, enfim, insetos em geral. A porabilidade, gente, não consigo dizer. Isso aí que vocês estão lendo, tá? Facilidade com que a distribuição de cargas de uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico. Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu queria chegar só naquela parte das ligações. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, né? Ó. Eu quero chegar aqui no outro slide. Como é que eu deixo de compartilhar ele? Me dê um e-mail, então eu posso botar lá no sala de aula. Vocês é que dizem. Vocês estão tão calados hoje. O que aconteceu? Vamos para o meu slide, esse daqui. Eu tô no meu estado natural. Certo. Então, falando da sua propriedade diretamente, né? É a questão da solubilidade, que é a principal, uma das principais, que é para a gente saber qual é o composto mais solúvel, e a gente lembra que semelhante dissolve semelhante, então você nunca vai conseguir uma interação com polaridades contrárias, nunca vai conseguir pegar esse elemento que é polar com CO2, então CO2 não se mistura com água, não tem dissolução entre eles, tá? Do mesmo jeito o metano, então metano soltou aquela flatulência na água, ela forma aquela bolinha e vai embora, né? Não tem solubilidade. Então vamos aí, polaridade das substâncias orgânicas, nós vimos aí a questão do... Olha aí, Thaís, olha a ideia do que eu falei, ó. Tá tudo aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho 4 ligações aqui, não tem? 1, Você 2, tá 3, compartilhando 4. alguma coisa? Tô. Bem, eu acho, né? A sua tela saiu de compartilhamento. Eu achava que tava, eu tô empolgado aqui, ó. Ainda bem que a... Deixa eu ver, eu tô compartilhando. Mas eu tinha apertado aqui para compartilhar, não foi por quê? Pronto. Está apertando para todos, tá? Aparece aqui para mim.
Bora lá, bora lá. Pronto, eu vou voltar tudo aqui. A minha apresentação. Oi, tudo bem? Vamos lá. Cadê a Carol? Carol, você tá aí? Tô. Beleza. Vamos lá. Solubilidade, né? Semelhante de solo semelhante. Ó, aqui o que eu falei de polaridade não me deixa mentir, né? Não me deixa mentir, vocês estão vendo aí. Justamente o que eu falo, tem sobra de par de elétron, é polar. Né, ó, os ligantes, ele é diferente, pelo menos um aqui você está vendo que é diferente, né, em relação à quantidade de ligações, esse tracejado desse escuro chama-se cunha, tá bom? Para quem não conhece, esse nomezinho é cunha. Então aqui está na frente e lá está atrás, né, o hidrogênio está atrás. Então você nota que os meus ligantes têm a mesma quantidade, só que eu tenho que é diferente. Então se é diferente da quantidade que eu tenho aqui, então ele vai ser polar. Se fosse hidrogênio, aí sim, aí seria a par, né? Porque seriam os fatos iguais em relação às ligações. E nós temos aqui essa cadeia carbônica que é apolar, né? Que só tem carbonos e hidrogênios, tá bom? Só para a gente fazer aí uma ressalva sobre o que foi dito. A influência da cadeia carbônica, no caso aí, bora ver, sobre a solubilidade, né? Tem aí o etanol. Você vai notar que o etanol está dizendo para mim que é infinito, né? Infinito a solubilização. Infinito por quê? Porque a cadeia dela é pequena. Então, nesse caso aqui, eu não consigo dizer quem é água e quem é álcool, né? Não consigo dizer. Quando ele faz a solubilização aqui para 100 gramas de água. Aí, quando eu venho aqui para o propanol, também ainda é infinito. Próprio são 3 carbonos, ainda é infinito. Quando eu aumento para 4, ó, já começo a ter aqui uma questão de solubilidade, né? 7,9 apenas de solubilidade, já não é mais infinito. Então, aqui eu já começo a ver as fases, né? Você faz a mistura, você vai começar a notar a presença do álcool aí, né? Você começa a notar a presença do álcool. E quando eu aumento mais, aí você vai vendo que, né, também está relacionado com o valor. E o octano, que no caso 8, né, é que vai diminuir cada vez mais a possibilidade de solubilizar em água. Justamente porque o álcool tem essas duas características, né? Tem um lado polar e o lado apolar. Lembrando que esse lado polar é o lado da hidroxila, né? Onde tem o OH. E fazendo mais uma ressalva, quando se fala de ligações de hidrogênio está relacionada ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Flúor, oxigênio e nitrogênio, nessa mesma ordem. Por que nessa mesma ordem? Ordem de eletronegatividade. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio. Nós sabemos disso. Ok? Então, aí nós temos essa molécula. Como é que seria a nomenclatura desse composto aí? Alguém pode me ajudar? Isaac? Alguém me ajuda, por favor? Nomenclatura desse composto? Pentanol? São quantos carbonos? São 1, 2, 3, são 5, né? Sim. É o pentanol. Pentanol. É o pentanol. Alguém falou aqui no chat, talvez dando a resposta. Foi o Endres. É porque eu não consigo ver. Certo. Pentanol, ó, note que a cadeia é longa, né? Uma cadeia. Isso aqui tudo tem uma polaridade, é apolar, não vai ter contato com água. Né? Consequentemente, esse lado que é polar vai haver a diminuição, né, em relação aí a possível formação de uma ligação de hidrogênio. E, consequentemente, o que, é que vai acontecer com as suas interações? Elas vão diminuir, né? Vai haver a diminuição dessa interação. Né? A solubilidade vai diminuir, ok? Diferente se eu fosse tentar... Ele não é tão volátil assim, porque essa cadeia é longa, então a massa molar dela vai ser alta, né? Vai ser grande em relação, por exemplo, a um etanol, e aí vai dificultar esse escape, a evaporação, né? Vai dificultar a evaporação. Olha o João Vitor aí, rapaz. João Vitor, meu querido. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, esse lado aqui é o lado
a parte apolar, ou o lado apolar, como queiram dizer, e ali é a parte polar, onde vai ter realmente a interação com a água, outro composto também polar, né? Porque nós temos sempre que lembrar que semelhante dissolve semelhante. Então, vou conseguir fazer interação entre compostos apolares e vou fazer interações entre compostos polares, polar, apolar com apolar. A posição que não é uma espécie de interação entre os dois, a gente consegue fazer aquela que nós vimos lá dos íons, né? Invertendo as polaridades para tentar fazer uma leve interação. Então, só para vocês terem ideia, o éter, por ter oxigênio, ele não consegue fazer interação direta com o de fonte, não. Por quê, professor? Porque ele tem a presença de dois grupos carbônicos, né, entre ele, né? Não é oxigênio, então tem dois grupos carbonos ligados a ele. Então, esses grupos aí vão impedir de uma ponte acontecer. Do mesmo jeito acontece com o aldeído. O aldeído, que tem a carbonila, essa carbonila, ela vai impedir uma ligação direta de ponte de hidrogênio, porque ela é um composto que tem a presença de pares de elétrons. Então, esses pares de elétrons, eles fazem repulsão, né? Vai ocorrer a repulsão entre os elétrons de próximos elementos que queiram fazer uma interação. Então, essa repulsão é justamente por essa sobra de par de elétrons. Agora, o fenol, ele se mistura muito bem com a água. Por quê? Porque o fenol tem aquele hidrogênio livre, do mesmo jeito que tem aqui na hidroxila, né? Da hidroxila do álcool. Esse hidrogênio é livre, ele consegue se livrar daí facilmente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o álcool tem uma certa acidez. Então, a galerinha que gosta de consumir álcool constantemente, eles vão ter um problema de gastrite futuramente, né? Caso a cirrose não o mate primeiro. Tá? Então, ele terá um problema de gastrite, dependendo da quantidade que ele venha a consumir de álcool. Quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade. Justamente isso, essa parte apolar, vai impedir, né, a solubilidade com a água, vai impedir que ocorra aqui uma interação direta com a água, né? Então, cada vez que eu vou aumentando a quantidade de carbonos aqui, aumentando a massa molar, essa molécula... Oi? Fala aí. O João Vitor pediu para o senhor aceitar ele. De novo, aceitei. Aceitei ele. Então, se deu certo. Vou perguntar. Só dá para eu saber se ele me solicitar de novo, mas eu aceitei. Quando ele solicitou a primeira vez, eu aceitei. Continuando. Tem a solubilidade, vamos ver, ácido carboxílicos, ó. O ácido acético, ele vai ser infinito. Por quê? Porque esse acético só tem 2 carbonos, né? Então, eu consigo interagir de maneira perfeita, né? Porque se é infinito, então eu consigo... a gente vê com vinagre, né? Que é o ácido acético, consegue fazer a interação com água muito, muito fácil mesmo. Diferente aí do pentanol, que eu já estou aumentando a quantidade de carbono, né? Professor, mas por que ácido é solúvel? Porque o ácido, ele tem a presença da hidroxila, né? A hidroxila está livre lá, lembra? Não é isso? Vocês lembram do ácido carbônico, né? Ó, eu desenhar aqui só para a gente ter ideia. A gente tem o carbono, tá ligado? A carbonila aqui, ó. É a duplazinha. E aí a gente vai ter a hidroxila. Então, essa hidroxila aqui, ó, ela interage muito bem com a água, né? Ela é livre, ó, não tem impedimento nenhum. Tá, ó, não tem tanto assim a questão dos elétrons livres aqui, ó, desse oxigênio, da carbonila. Então, ela consegue interagir com a água normalmente, mas vai depender daqui, ó. Vai depender da cadeia, tá? Tá vendo que a cadeia está aumentando, ó. Aqui é 2 carbonos, aqui já é 5, ó, aqui já é 6, aqui já é 7, né? Então, vai diminuindo aí a possibilidade de uma solubilização, né? Com o aumento da cadeia. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Com o aumento da cadeia, ocorre a diminuição de uma solubilidade. Certo? Prosseguindo aí, temperatura de fusão e ebulição. Na temperatura de fusão e ebulição, a gente vai falar aí da força de Van der Waals, que é a mais fraca, né, que é essa que acontece entre os hidrocarbonetos, que é o que eu dei como exemplo aí das lagartixas na parede, né? Então, ela é de caráter apolar, então não esquece disso.
temos aí um benzeno, nós temos aqui esse tetracloreto de carbono. Olha aí, Thaís. É apolar por quê, Thaís? É a explicação. Eu gosto de pegar no pé da Thaís. Não, Thaís, não estou pegando no seu pé, não. Só estou querendo que você interage em relação a essa nova metodologia que eu te falei. Né, ó, são 4 ligantes e os 4 ligantes são iguais. Então, você tem 4 ligantes, 4 ligações, e os 4 ligantes são iguais, então é apolar. Se tivesse um diferente, tivesse um hidrogênio aí, seria o quê? Seria polar. Se tivesse 3, né, 3 cloros e um hidrogênio, seria polar. Ok? Alguém falou. O Anderson e você, Anderson, pode dizer. Vou te dar um mata-leão já já. Voltando aqui. Dipolo permanente, que é justamente polar. Né? Esse dipolo, então se fala de dipolo permanente. Mas esse dipolo aí, ele tá relacionado à natureza de 2 compostos orgânicos, que é do aldeído e da cetona. E o éter também entra nesse processo aí, aldeído, cetona e éter. Tá? Então, ele é polar em relação aí, ó. Vamos ver a estrutura. Né, ó, nós temos temperatura de ebulição do... Que grupo funcional é esse aí, gente? Que grupo funcional é esse? Perdão. Cetona. Isso aí, parabéns. Grupo cetona. Né, carbonila no meio de carbonos. Vamos ver outro exemplo. E esse daí que é de uma presença de hidrocarboneto, porém tem a presença do cloro. Mesmo exemplo que eu tinha dado inicialmente, né? Nós temos aí característica polar, dipolo. Ligação de hidrogênio. Aqui eu cometi só um erro de não ter colocado o íon dipolo, mas ainda bem que eu já falei dele. Ligação de hidrogênio polar. Então, nós temos aí o NH3, nós temos a molequinha de água, né? E nós temos essa daqui também, ó, o ácido fluorídrico, né? O ácido fluorídrico, ele forma ligações de hidrogênio, né? Então, com os outros hidrogênios ali, né? De cada ácido presente. E aqui só para citar alguns exemplos. Temperatura de ebulição e forças intermoleculares. Vamos ver. Temos aí a substância, o propano, tem a fórmula dele, tem a massa molar, né? Você está vendo que a temperatura de ebulição do propano é menos 45 graus, né? Então, você está vendo aí que não exige tanta energia, né? A 25 graus, ele já é totalmente gás, né? Totalmente. Então, o metóximetano, que é o éter, tem a massa molar dele. Esse comparativo de massa, gente, só é ideal quando nós temos as mesmas espécies, né? Estamos trabalhando das mesmas espécies, hidrocarbonetos, ou éter, ou aldeído, ou cetona. Aí sim, a questão da massa vai influenciar. Nesse caso aí é só mais por informação. A gente vê aí que o metóximetano, ele também, a 25 graus, ele já é bem gasoso, né? Então, é pela natureza dele, pela interação que ele tem. O etanol, você nota que ele tem aí uma certa... Só vai entrar realmente na ebulição a 20 graus, né? A 20 graus. Então, essa interação dele da carbonila está ligada aí com esse hidrogênio que ele tem livre, né? Lembra que esse hidrogênio aí, ele está assumindo as 2 posições. Ele quer ser positivo ou negativo. Vai depender do tipo de elemento que ele vai se ligar. Então, essa interação que ocorre com o aldeído vai dar essa condição. Só que, gente, essa ligação que ele parcialmente consegue fazer é uma ligação fraca. Você está notando bem aí que a 20 graus ele já virou gás, né? Então, é uma interação muito fraca. Diferente do que a gente está vendo aí com o álcool, né? O álcool, 78 graus. Então, vai exigir um pouco mais de energia para conseguir chegar nesse ponto de ebulição, essa temperatura de ebulição. Então, está mostrando que a natureza dele é de uma natureza de uma interação forte. E essa interação forte está relacionada a quem? A ligação de hidrogênio, né? Essa hidroxila aí, óbvio que eu estou olhando também aqui, ó, eu tenho que olhar para o lado apolar, né? Tem que olhar para a cadeia carbônica que está ligada diretamente à hidroxila. Então, nesse caso aí, a gente vai ter ele como a maior interação, tá? Se fosse fazer a explicação da presença desses elementos, o porquê que o etanol tem
tem maior temperatura de ebulição, né, 78 graus, a explicação é pela interação que existe entre eles, no caso aí do lado polar, formando as ligações de hidrogênio. Foi entendido isso, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição de hidrocarbonetos. Então, tem que ser proporcional ao tamanho da cadeia. Então, maior cadeia é igual a maior temperatura de ebulição. A área de contato maior entre as moléculas. Por isso que eu estou falando para vocês, a cadeia linear, ó, ela tem maior contato, né? Então, vai facilitar mais ainda em relação a essa temperatura de ebulição, né? Vai aumentar mais ainda. Então, o tamanho dela, consequentemente, é igual ao tamanho da sua temperatura. Então, se ele é grande, eu vou precisar de mais energia para poder chegar nesse estado, não é isso? E para hidrocarbonetos ramificados, maior número de ramificações é igual a menor temperatura de ebulição. Está vendo uma cadeia? Muitas ramificações, então ela vai ter menor temperatura de ebulição. Por quê? Porque tem menos contato. Tem menos contato. Ah, professor, mas ramificado tem menos contato? Tem menos contato. Porque o contato vai ser aqui, o contato vai ser aqui, não vai ser direto na cadeia, né? Com uma cadeia linear. Então, se tem menor contato, vai ter menor temperatura de ebulição. E isso são os hidrocarbonetos ramificados. Gente, essas duas informações aqui vocês não podem esquecer jamais. Não pode esquecer jamais. Quanto maior a cadeia, maior a temperatura de ebulição. Quanto menor a cadeia, menor vai ser a temperatura. Mas quanto mais ramificado, também vai ser menor a temperatura de ebulição. Então, não esqueça jamais isso daí. Mas, então, esses slides vocês podem guardar em qualquer lugar, no celular, Eu acho que o celular de vocês tem mais fácil não, né? No meu também não tem. Solubilidade aqui, ó. Semelhante ao solo semelhante. Professor. Dica, Professor, esse negócio de cadeia ramificada também serve para o ponto de fusão? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Tá? Tudo está relacionado. Não, Okay? em relação a maior cadeia, maior contato. Sim, com certeza. E aí, então, quanto maior a cadeia... Isso, maior cadeia, Calma. maior... Sim, fala. Eu não entendi o ponto de fusão. Eu não entendi só a parte do ponto de fusão, como é que ele se comporta em relação à ramificação, à cadeia. Sim, veja bem, se você tem uma cadeia grande, a fusão é ele passar para o estado líquido, né? Passar do sólido para o líquido. Então, como ele tem uma cadeia grande, uma cadeia com muita massa, quer dizer o que, Thaís? Quer dizer que tem as partículas próximas, né? Então, é mais fácil você romper uma cadeia com 3 carbonos, né? Que a massa é menor, do que você romper uma cadeia com 20. Porque tem 20 carbonos que está tendo a interação entre eles, né, que está formando uma ligação covalente. Olha, lembra que eu falei no começo? A ligação covalente, ela tem movimentação. Ela tem movimentação, diferente da iônica. A iônica é aquela estática, né? A iônica é a sigma, lembra? A iônica é direta, é frontal. Então, ela é rígida. A molecular, não, ela se movimenta. Então, eu tenho 20 carbonos na cadeia, eu tenho interações, e essas interações fazem troca de energia. Essas trocas de energias impedem um rompimento fácil. Então, é mais complicado eu romper 20 carbonos do que eu romper 2. É mais complicado. Então, para eu passar para o estado, sair do estado sólido para o líquido, eu vou precisar de muito mais energia. Consequentemente, vai acontecer a mesma coisa em relação à temperatura de ebulição. Se a cadeia é grande, eu vou necessitar mais e mais energia para poder romper e ela chegar nesse estado de vapor. Deu para entender isso daí? O tamanho da cadeia Entendi. Diferenciar. É o que diferencia essas propriedades. Tá bom? Aí a questão do semelhante dissolve semelhante, né? Polar dissolve polar, polar dissolve apolar, isso daí é básico, né? É básico essa informação. Então, a gente tem aí as interações, né? Ó, nota aqui quem é o álcool, né? Ó, o álcool interagindo aqui, ó, o oxigênio, né? Isso, ó, vai interagir com o outro hidrogênio aqui, tá vendo? Ó, que reage com a água, enfim. Nós temos aqui uma interação perfeita, né? Em relação à cadeia polar. A gente vê aí as cadeias apolares, né? Ó, no caso, aqui eu também tenho o álcool, né? Então eu tenho aqui a presença dele direto, mas você nota bem que o da carbonila, tá vendo? Ó?
Esse da carbonila, ele consegue interagir. Vocês estão vendo que ele consegue interagir. Por que ele consegue interagir? Porque ele tem aqueles elétrons livres que eu falei para vocês. Vai sobrar elétrons livres. Só que essa interação, ela não é tão perfeita por isso aqui. Isso aqui, ó, né, os que são apolares, aqui é apolar. Esse apolar não vai encostar nunca aqui nesse hidrogênio. Né? Não vai encostar nunca nele aqui, ó. Não tem interação direta. Se essa cadeia aqui fosse uma cadeia maior, se tivesse mais carbonos aqui ligados, né? Aí é que não tinha interação mesmo, porque não tinha como superar a repulsão, né? A atração foi superada pela repulsão mediante o tamanho dessa cadeia carbônica. Então, aí, de novo, Thaís, quanto maior a cadeia carbônica em relação a esses elementos, menor vai ser a solubilidade. Porque não vai ter interação entre o semelhante e dissolver semelhante, lembra disso? Não vai ter essa interação. Então, o tamanho da cadeia é a resolução de quase todas as questões que nós temos relacionadas às propriedades físicas dos compostos orgânicos. Tudo bem? Vamos aqui, ó. Esse daí é o etanol, né? Que é o infinitamente solúvel em água. O lado apolar dele, o lado polar, que é o etanol, que nós vimos aí. O rompimento vai fazer a ligação. Então, vocês têm aí esse hidrocarboneto, né, ó, que é o octano, e ele vai ser uma cadeia polar, totalmente polar. Totalmente. Um totalmente polar e o outro apolar. A interação deles é aqui, né? Ó. Se fosse interagir, que é o que nós encontramos na gasolina, é aqui, ó. A interação dos apolares. Não é à toa que os testes lá, para saber se a gasolina está desenvolvendo aí os 25% que é exigido do produtor, né, do fornecedor do combustível, eles fazem um teste de polaridade, para quem não sabe. Pega um combustível lá, colocam um combustível numa solução salina, fazem a chamada otimização, né, fazem a mistura, e deixam em repouso para fazer uma decantação. Porque eles sabem que tem que ter 25% de álcool. Então, como se sabe que o álcool reage com a água, né, direta com a água, e a gasolina não, o octano, né, não vai reagir com a água, fica lá visível em uma chamada bureta graduada, eles colocam lá e vê lá as quantidades, né, em milímetros, né, do que foi colocado, depois da decantação, e observa o tamanho, né, ó, vai observando se os 25% corresponde ao que é exigido, né? Então, porque o álcool vai se misturar, né, com a parte da água, então a gente vai saber se esse composto tem ou não a adulteração. Só que é um processo demorado, é cerca de 2 horas a 2 horas e meia. Então, seu pai, você não tem esse tempo todo, né, para dizer, não, cara, eu quero botar o combustível aqui, mas eu quero que você faça o teste aí do combustível para eu ver. Primeiro, os caras vão te enrolar pra caramba para fazer isso. Eu já fiz, já tentei. Não, porque não tem a graduação, não sei o que, tem que calibrar e tal, o gerente não está aqui, ele já enrola logo. Tá? E aí, quando isso acontecer, é melhor ir embora. É porque isso, o cara não tem certeza se a gasolina dele é ou não de qualidade, então é melhor procurar outro posto. E aí leva tempo, é 2 horas e meia para essa decantação acontecer. Não é tão rápido assim, não. Tudo bem? Desculpei a história. Mas é porque a gente tenta levar para o cotidiano, né? Usando álcool de maior cadeia carbônica. Então, aumenta a solubilidade em compostos apolares, óbvio, né? Se tem uma cadeia carbônica grande, ele vai aumentar em compostos apolares. Diminui em compostos polares, mas aumenta em compostos apolares. E aí você tem o hexanol. Tá vendo ele aí, ó? Hidroxila, né? Ó. 6 carbonos, né? Ó. 6 carbonos, esse 1-ol. É porque das antigas, essa definição, não precisava colocar esse 1 aqui, tá? A minha exigência em relação a vocês é que vocês não sejam tão enfáticos em colocar a posição de grupo funcional, de insaturação, até mesmo de ramificação, quando você tiver no carbono 1. Tá? Não precisa ser tão específico assim. Tudo bem? Não precisa ser tão específico assim. Aí o PAC hoje está condenando isso daí. Tá? Do mesmo jeito em relação a
a utilização do Edgen e do Zinsman. Lembra que eu falei? Então, dificilmente você vai ver nas questões do Enem relacionado à isomeria, no caso da isomeria geométrica, o cis e o trans. Ele vai estar lá no E e o Z mesmo, tá? Então, muito cuidado, fique muito alerta a isso daí. Então, essa questão aí do aumento da solubilidade dos compostos, você vai ver que ela vai ser muito solúvel aqui, né, no octano. Na verdade, é muito solúvel no octano, porque ela tem uma cadeia grande, né? Cadeia grande, cadeia apolar, lembrando que esse lado todo aqui é a cadeia apolar, só tem o hidrocarbonetos aqui, carbono de hidrogênio, tem interação do tipo de polo induzido e polo induzido, com a mesma coisa aqui, ó, com a mesma interação de polo induzido e polo induzido. Então, elas vão se misturar facilmente, tranquilamente, mesmo tendo aqui a presença de um lado polar. Tá? Não vai ter empecilho nenhum isso acontecer, porque essa quantidade aqui não vai superar a que nós temos do lado apolar. Tudo bem, gente? Eu vou ficar falando aqui para ver se vocês me respondem. Eu estou preocupado. Estou muito preocupado. Vitaminas e solubilidade. Você já ouviu falar que a gente precisa tomar suco de laranja todo dia, né? Ou pelo menos um que tenha a vitamina C, né? Todo santo dia. Por quê? Porque ela é uma vitamina que ela é solúvel em água. Então quer dizer o quê? E quando eu vou consumir essa vitamina, ela vai ser liberada no meu corpo facilmente, né? Sai pela urina, enfim, sai pelos poros, suor, enfim. Vai ser liberado facilmente. Vocês devem ter visto isso com França já, relacionado às vitaminas. Se não viram, vão ver. Ou então vão relembrar, não é? Então veja, nós temos vitaminas chamadas hidrossolúveis, que são as vitaminas solúveis em água, e nós temos as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, elas têm várias possibilidades de solubilização, ou seja, elas vão ter a presença aí de hidroxilas, vão ter a presença de oxigênios, vão ter a presença até mesmo de nitrogênio ou flúor, vai depender do tipo de vitamina, para poder fazer a interação entre elas, né, para poder essa interação acontecer. Tá? Então, a gente tem que observar esse tipo de coisa. Deixa eu só ver o negócio, gente. Eu tenho que interromper bem aqui. Eu vou dar um minutinho, vamos ver. Você estava terminando a aula, ficou assim, eu só estava vendo o áudio da professora. Ixi, mano. Mas ela já finalizou a aula. Tem que entrar com a senha de novo. Finalizou? Finalizou. Ah, não, tá bom. Se for sair, eu não mexi. Tá bom, pode ser atualização. Aqui, ó. Sim, gente, voltei. Desculpa. Quando a gente é pai, a gente tem que também correr, né? Então, essas vitaminas, né, no caso, vitamina C, ela é hidrossolúvel. Ou seja, nós temos que consumir diariamente. Não diariamente, mas que a gente faça um consumo constante, né? Porque vai fazer falta no nosso organismo. Nosso organismo não produz essa vitamina, né? Porque nós temos as lipossolúveis, nós já sabemos quais são. Né? Se não me engano, a vitamina A e a vitamina E. Acho que vocês sabem disso. Né? Então, olha só quais são os conectivos que tem aí de pontes de hidrogênio. Quais são os conectivos? Nós temos aqui várias hidroxilas, né? Ó. É isso, ó. Ah, professor, tem uma cadeia carbônica, certo? Tem. Vocês estão vendo que tem até aqui essa duplazinha, ó. Até mesmo no éter aqui, ó. Lembra que é um éter de cadeia fechada. É um epóxido? Não, professor. Epóxido é um éter com 3 pontos, tá? É um éter com 3 pontos. Então, veja aqui. Todos esses aqui são conectivos, inclusive os hidrogênios, né? Ó. São conectivos aqui para poder fazer ligação de hidrogênio. Então, serem solúveis em água. Então, aí a vitamina que nós chamamos de hidrossolúvel, não é? Se você vê uma vitamina assim, com a presença de oxigênios, de hidroxilas, de hidrogênios, a possibilidade de fazer ponte é enorme, tá? Então, é uma outra questãozinha que aparece muito no Enem, viu? A questão das vitaminas, fazendo aí uma alusão à biologia, né? Olha aí. Rapaz.
Então, vitamina A e vitamina E, elas são lipossolúveis, né? No caso, o nosso organismo as produzem, né? Elas são produzidas no nosso organismo, elas estão no nosso organismo, óbvio que a gente precisa repor, né? Inclusive a vitamina D também é outra, né? Que a vitamina D é ativada com os raios ultravioleta, não, ultravioleta não, é ultravioleta A, se não me engano. Porque o B que é mau elemento. É ultravioleta A, que é aquele que a gente vai de manhãzinha ali, né? Toma aquele sol e tal, né? Nesse caso aqui, você está vendo uma cadeia enorme, né? Veja, olha o tamanho da cadeia de novo aí, ó. Você está vendo uma cadeia enorme aqui, totalmente apolar. Totalmente apolar. Olha aqui, ó. Isso aqui é totalmente apolar. Ah, professor, mas eu estou vendo uma hidroxila lá na ponta. Pois é. Só que essa hidroxila, que é a única possibilidade de uma possível ponte, ela é impedida por isso aqui, ó. Então, a água que chega aqui não vai conseguir interagir, porque a repulsão aqui vai ser maior do que a atração, né? Pelo tamanho dessa cadeia, né? Tá vendo que essa cadeia é muito grande. Então, a vitamina A, lipossolúvel, vamos ver a vitamina E. Vitamina E é do mesmo jeito, né? Vocês estão vendo que está havendo uma abreviação da molécula, ó. Tá vendo? Isso aqui é chamada abreviação. Ainda tem mais 3 dessa daqui, ó. Então, nós temos uma cadeia muito grande. Embora nós temos a presença aqui de oxigênio e temos essa hidroxila relacionada a esse grupo funcional. Que grupo funcional é esse aqui, gente? Esses dois, que grupo funcional são esses? Éter e fenol. Éter e fenol. Eu digo assim, tá? Éter e fenol. Fenol porque é aromático, não é isso? Então, olha como é que o Enem é sacana. O Enem vai botar uma questão assim, vai contar a história todinha da vitamina E, vai dizer que a vitamina E é boa para isso, que a vitamina E é boa para aquilo. E aí você vai dizer, eita, pô, vai falar já de solubilidade, vai falar já de propriedades aqui físicas. Vai perguntar, quais são os grupos funcionais presentes? Que é o básico, né? Aí o aluno, eita, cara, eu não fiquei treinando isso daí. Me lasquei, não vou lembrar, não vou, vai chamar de álcool aqui, não é álcool, gente, é um aromático aí, não é? E o éter não tem como errar, não tem como errar, o éter é o heteroátomo, tá? Por isso que eu sempre fico voltando com essas questões aí de identificação dos compostos para vocês, sempre, tá bom? Esse daqui é o último slide, eu acredito, eu tinha feito 14, é o último mesmo. Vou descompartilhar aqui, vou compartilhar o Bernoulli para a gente resolver. Voltei aqui, estou de volta, o João Vitor, como é que vai, rapaz? Vou compartilhar o Bernoulli. Vocês estão muito calados hoje, viu? Vocês estão pior do que uma escola que eu trabalho ali, que o coordenador fica na sala, o pessoal não diz nada. Eu fico, eita, cara, será que o pessoal está aprendendo? Não estão me dizendo nada. Será que estão entendendo o que eu estou falando? Eu fico muito preocupado, eu me preocupo com vocês. Muito mesmo. Então, deixa eu... Pronto, tá todo mundo vendo aí o Bernoulli, tá? Não? Ainda não, né? Eu esqueço que tem que vir aqui, né? Agora sim, agora vai. Vamos lá. Tá todo mundo vendo agora aí? Aqui fala até muita coisa, tá? Na parte do conteúdo, vocês podem olhar, a questão de abolição dos hidrocarbonetos, a questão, essa parte bem que eu não falei, mas eu vou até frisar para vocês sobre os nitrogenados, que é os compostos nitrogenados, ó. A gente vai fazer relação, que moléculas de aminas primárias e secundárias podem formar ligações de hidrogênio entre si. Então, as primárias e as secundárias, elas são ótimas para isso. Elas são ótimas para fazer ligações. Já as terciárias não. Por quê? Porque as terciárias estão muito preenchidas, ó. Mesmo elas tendo aqui, ó,
a sobra de par de elétrons ficam muito preenchidas, muito cheias, né? O impedimento estérico para impedir que uma ligação possa ser formada em cima, no caso, uma interação, numa ligação de hidrogênio. Tá? Isso daí é uma informação que eu não coloquei no slide, mas o Bernoulli me ajudou. Isso acontece também, ó, no caso aqui. Então, eu só vou ter interação desse tipo para primária e secundária, viu? Amina primária e amina secundária, mas acontece também com amida. Se a amida, o fator é esse, se a amida tiver um hidrogênio livre, né? Que no caso aqui, ó, o pontinho para ele poder interagir com o elétron livre da carbonila de uma outra amida. Eu consigo fazer essa ligação. Que é o que acontece, vamos lá, o que acontece com a Kevlar. Já vou falar de Kevlar. Hein, gente? No dia 19 de julho agora, foi aniversário da descobridora do Kevlar. Kevlar, para quem não sabe, é o colete à prova de bala. Colete à prova de bala, gente, é segurado, a bala ela é segura através de uma ponte de hidrogênio. Só isso. Ponte de hidrogênio. Só para vocês terem ideia da força que é, né? Essa ligação aconteceu do nada. Essa senhorinha, o Lucas está dizendo, A, D, E e K. Gente, vocês são diferenciados demais. A turma é diferenciada. Isso é muito bom. Muito bom. Infelizmente, nós estamos aqui nessa situação de não estar em sala de aula, mas é muito bom quando eu dou aula para vocês, porque embora vocês hoje estejam calados, mas eu tenho certeza de que pelo menos a dúvida vocês estão tendo. Porque tem gente que fica ali ouvindo, vendo, né, ou não, e no final das contas ainda se queixa, não aproveita as oportunidades, né? Enfim, Kevlar, ele é uma interação de ligação de hidrogênio que acontece na amida, né? Então a amida ela vai interagir com ar, por exemplo, formando essa estrutura, e essa estrutura bala, né, que faz aí os coletes, ela está na força que ela tem. Então, uma bala ela não consegue romper uma ligação de hidrogênio. Rapaz, é moral, viu? Mas vamos voltar aqui. Vamos para a resolução. Cadê a resolução? Cadê aqui? Vocês já fizeram alguma questão dessa, não? Isso daqui também não foi falado no meu slide, mas quando se fala de emoção, o que é emoção? É quando você tem lá, você está tentando fazer a interação de um composto polar com um composto apolar. É o que acontece quando você vai lavar a louça. Você vai lavar a louça, você utiliza um sabão ou um detergente, né? Um sabão ou um detergente. Lembrando que para ser perfeito isso daí, nós temos que ter cadeia longa, tá vendo? Para ter um sabão perfeito, a cadeia tem que ser longa. Para ter um detergente perfeito, a cadeia também tem que ser longa. Longa e não pode ter ramificações. Tá? Então, não é à toa que você faz aí o sabão, um detergente com ácidos graxos, né? A gente pega a gordura vegetal ou animal e faz aí a relação, né? Isso faz aí a interação para produzir esses compostos. Então, que é o ácido sulfônico, tá? Formando o sal. O ácido sulfônico vai formar o sal. Do mesmo jeito que acontece com um sabão. Tá? Então, a emulsão é justamente isso, gente. A interação entre pegar um polar e o apolar e conseguir fazer a interação entre eles. É a junção, né? A ligação. E aí é chamado de micelas, né? No sabão, ele tem as micelas que vai ter um lado hidrofóbico e o lipofóbico, né? É hidrofílico e hidrofílico chamado. Então, eles têm esses dois lados que vão interagir com as duas pontas, fazendo aí a limpeza. Como é que eu sei, professor, que um sabão que eu produzi, ele é perfeito, ele foi feito de maneira correta, quando ele faz espuma. Então, se você está lavando e ele não faz espuma, é porque não é perfeito, ele não tem você fez alguma coisa errada lá na sua formação. Então, veja aqui, ó, isso daqui é o que eu falei sobre as micelas, ó. A interação é desse sentido. Aqui a molécula de água, que é a gordura, ó, e aqui, ó, a micela, ela tem os dois lados, o lado que vai estar ligado
ao lado polar, que é a água, e o lado apolar, que é a gordura. Então, ele é a ligação entre os dois. Então, essa ligação é chamada de emulsão. A emulsão é justamente isso. Se você for pegar, por exemplo, óleo e água, quando você tenta fazer lá a interação e aí você deixa descansar, lá no meio deles, assim, entre o óleo e a água, existe uma espécie de interação. Essa interação é o que nós chamamos de emulsão. Né? A emulsão é justamente o que está acontecendo aí quando a gente se trabalha diretamente com esse procedimento de limpeza. Tá? Então, vamos para as questões. Primeiro aí, considerando as interações intermoleculares, é correto afirmar que, comparativamente, a temperatura de ebulição da etilamina é maior que do éter metílico? Primeiro, o que é etilamina? Que função é essa? Deixa eu abrir aqui. Amina? É amina, né? Etilamina. Não é? Então, etilamina é maior do que o éter etílico? Etilamina, vocês ainda conseguirem ver meu quadro aí? Ainda conseguem ver o quadro, não conseguem vocês? Etilamina é isso daqui. CH3, CH2, NH2. Pergunto para vocês. Essa amina é primária, secundária ou terciária? Primária. Primária. Falei para vocês agora há pouco que os que conseguem fazer ponte legal, né, interação legal, é quem é primária e secundária, não é isso? Primária e secundária, eles conseguem fazer pontes, não é isso? Normal. O éter que ele está falando aí, é o éter o quê? Éter não é metílico não, tá? É éter dimetílico, não existe éter metílico não. Se fosse éter metílico, ia ser assim. Ia faltar alguém aqui, né? Ó, quem é que tá aqui? Não pode ser metílico, ele é o dimetílico. Aí sim, a gente vai chamar de CH3, né? Chama aqui de CH3. Tem interação? Pode até ter, porque aqui sobra par de elétron. Sobra par de elétron aqui, sobra par de elétron aqui, né? Ó. Vai existir? Vai existir. Mas é perfeito em relação a isso daqui? Não. Por quê? Porque ele está entre compostos apolares, né? E por ele estar entre compostos apolares, ele não pode ser maior que a etilamina. Então, você já pode colocar um pontinho nessa questão aí, para o seu concorrente não olhar. Né? Eu não entendi, não. Ele quer saber, Thaís, ó, temperatura de ebulição. A etilamina é maior do que a do éter metílico? É. Por quê? Porque ela é mais livre aqui. Eu tenho uma amina primária que vai fazer que tipo de interação? Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a ligação forte. Para ser rompida, para ela ir para o estado de vapor, eu preciso de mais energia. Essa daqui não. Essa daqui, ela pode até fazer a interação de ligação, só que ela é impedida porque ela tem o quê? Dois compostos apolares aqui no meio. Esses dois compostos apolares estão me dando ligações do tipo o quê? Dipolo induzido, dipolo induzido, fazendo com que essa molécula se rompa facilmente. Entendeu agora? Entendi. É isso daí que ele está dizendo. Tá? Então você já coloca um pontinho aí para o seu concorrente não ver. Na letra B. A propanona, da propanona é maior do que do propanol? Propanona é maior do que do propanol? Bora ver. Propanona é cetona, né? Então, se é propanona, eu vou ter isso daqui, ó. Propanona e o outro qual é? Propanol, é um álcool. CH2OH. Essa aqui, ela faz dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo.
E essa aqui, qual é a interação dela? Ligação de hidrogênio. Pergunta a vocês, quem é que tem a maior temperatura de ebulição? Aqui está fazendo de polo ou que faz ligação de hidrogênio? Ligação de Ligação de hidrogênio. hidrogênio. Então não é, né? A letra B não é, porque a gente de propano é maior. Então, na letra C, a do etanol é maior do que a do etanol. Vocês estão notando que eles estão colocando com os mesmos valores de carbono, né? Ó, na cadeia, as mesmas quantidades. A do etanol é maior do que a do etanol? Etanol? Não. Não, né? Ela se enquadra mesmo aqui, ó, de polo. A do etanol enquadra com essa daqui, ligação de hidrogênio. Também está fora. E na letra D, o do N-butano é maior do que do N-pentano. Esse N não existe mais, tá? Esse N de cadeia normal, a cadeia linear. Então, o do butano é maior do que o pentano? Lembra do tamanho da cadeia daí. Então, quem é mais pesado aí, o butano ou o pentano? É o pentano, né? Ele tem mais massa, a massa dele é maior. Se a massa dele é maior, eu vou necessitar de mais energia para poder fazer com que ela vá para o estado de vapor, que no caso é da ebulição. Não é não? Então, o do N-butano não é maior que o do pentano. Então, a letra correta é a letra A. Uma questão aparentemente simples, né? Professor, Diz. mas nesse caso só fui olhar a massa porque são do mesmo grupo funcional, né? Justo. É como se estivesse comparando, né? Fazendo um comparativo, né? Entre eles, mas a massa é fundamental. Então, ele deu aí o tamanho para que você compare as cadeias. Note que os outros todos são os mesmos tamanhos, né? Ó. O da amina com o éter está mais relacionado, o da propanona com propanol, enfim, ele deu a mesma quantidade, né? E aí a gente trabalhou não mais com o tamanho da cadeia, nesses casos, e sim com a interação que existe entre eles, né? Nós vimos que um é de polo, o outro faz ponte de hidrogênio, então a relação foi direta com as interatividades entre as moléculas. Já nesse último aqui, na letra D, isso está relacionado ao tamanho, né? A gente viu que o tamanho está relacionado com a massa, obviamente, então quanto maior o tamanho, maior a massa, consequentemente maior a temperatura de ebulição. Tá? Mesmo aí sendo esse N. Esse N não existe mais, tá? É chamado de cadeia normal. Essa questão não deve ser tão nova assim, não. Tá? Vamos aí para a letra B. Letra B. Letra A, o gabarito. A segunda tem aquele processo lá do NAS. Letra A? Letra A ou letra D? A primeira. Letra A. Letra B tá errada. Letra A. D. Oxi. A letra D tá errada. Por quê, ué? Porque a letra D tá dizendo que o butano é maior do que o pentano. Ah, entendi. Entendeu? Essa segunda aí. Rapaz, mas eu achava bonito demais esse NAD/FAD aqui. As reações mais importantes do metabolismo do etanol do organismo são a oxidação ao acetaldeído, e daí o acetato, a base conjugada do ácido acetato. Nosso próximo assunto, isso daqui. Para falar de base conjugada, ácido de Browns-Lauren e Lewis. A base conjugada do ácido acético, se vocês já quiserem dar uma lidazinha, é bom. Essas reações são catalisadas respectivamente pelas enzimas ADH e o ACDH. Tem vocês verem aí, né? O etanol, o acetaldeído, quase aquele processo lá da tautomeria, né? Quase aquele processo da tautomeria. E aqui o acetato é o íon, né? Para formar o sal. Com relação ao etanol, o acetaldeído e o ácido acético puros, e na fase líquida, verifica-se os três líquidos apresentam ligações de hidrogênio entre suas moléculas. E ligações de hidrogênio entre as suas moléculas só no etanol, tá? E no ácido acético.
Só neles que a gente pode relacionar aí as ligações de hidrogênio. Ok? Letra B. A ordem crescente dos pontos de ebulição é a seguinte: etanol, acetaldeído e ácido acético. Vocês acham que está correto isso daí? Não. Quem tem a... Porque ele faz ligação de hidrogênio. Não entendi. Repete, por favor. Não entendi. Eu acho que o etanol não pode ser o último por causa da ligação de hidrogênio. No caso, ele não pode ser o primeiro, porque seria assim, ó. Acetaldeído aqui, ó. Acetaldeído. Menor que quem? Que o ácido acético. Aí, ó. Que o ácido acético. Vou botar assim, tá? E aí aqui vem quem é? O etanol? Não, né? O etanol. Tá? Por que o ácido, professor, está inferior ao etanol? Porque o ácido tem a carbonila. Tá? Ele tem a carbonila, e a carbonila ela não faz uma ligação muito perfeita em relação à água. Tá? A letra C. A ordem crescente de fusão tem um erro aí. A ordem crescente dos pontos de fusão é a seguinte. Do ponto de fusão, tá certo. Tá certo. O que está falando da ebulição. Ponto de fusão. Acetaldeído, etanol e ácido acético. O que é que vocês acham? É ponto de fusão, viu? Aquilo que a Thaís tinha me perguntado. Mas o de fusão não é o mesmo que a de ebulição, não. O de fusão não é o mesmo de ebulição, não. Não, fusão é uma coisa, ebulição é outra. Fusão... Eu sei, tô falando como é que se analisar ele, entendeu? Pois é, porque nesse caso aqui, o de fusão acetaldeído vai perder para todos, né? O acetaldeído vai estar sempre no início. O de fusão, o etanol perde porque ele não tem o que nós chamamos de ressonância, né? Ele não faz ressonância. A ressonância é aquele movimento dos elétrons livres, não é isso? Então, ele não tem como fazer ressonância, então ele fica preso. Então, esse elétron preso, ele tá diminuindo a possibilidade de uma fusão, demora um pouco mais, né? Em relação, por exemplo, ao acetaldeído. Já o ácido acético, por fazer ressonância, por ele ter a carbonila, ele conseguir movimentar, veja aqui, ó, ele movimenta, tá vendo? Ó? Ele está fazendo esse movimento, ó. Ele consegue fazer esse movimento aqui de formar um sal e aqui voltar, ó. Ele consegue fazer esse movimento. Então, nesse movimento é que vai facilitar a fusão. Facilita a fusão em relação ao que ele tem aqui da ebulição. Mas nesse caso, seria o contrário, né? Eu tinha colocado como último aqui o etanol. Para esse caso de fusão, o etanol vai ficar aqui no meio. Então, o correto seria essa letra C. Tudo em relação à ressonância. Tá? Gente, próxima aula a gente continua. Se vocês quiserem, eu continuo. É vocês que dizem. Ou eu posso passar para conteúdo. Vocês é quem dizem, mais uma vez. E eu vou amadurecer esse projeto da radioatividade. Ok? Vou falar com o Christian hoje. Eu acredito até que vocês já devem ter assistido alguma aula com ele, né? A parte, até chamada aulas à parte, né? Acredito que sim. Então, é a questão de interatividade entre física e química. Tá? Eu estou amadurecendo essa ideia, já estou até baixando algumas questões. As questões do básico ao superior, né, para que quando vocês se depararem com esse tipo de questão, né, nem vocês tirarem de letra, tá? Porque eu acredito que vocês tiveram uma certa dificuldade em relação, não a parte de matemática, obviamente, mas sim a parte das interpretações químicas e físicas, né? E aí eu vou fazer essa ideia com ele. Tudo bem? Então, Vitor, apareça mais, meu querido. Apareça mais, a sua presença é importante, assim como a dos nossos outros colegas. Eu não sei se estão todos aqui, não consegui ver todos. Eu sei que tem 13 alunos, tá? E é importante a participação de todos. Vamos tentar fazer essas questões, aí na próxima aula a gente debate elas e aí eu vou começar o assunto novo. Tudo bem? Tudo bem?
Meu Deus, ninguém diz tudo bem. Tudo bem, professor, tudo bem. Poxa, cara, eu queria tanto ouvir a voz de Tudo vocês. bem, ó. Olha aí. Tudo bem, tudo bem. Cardoso ainda não tem microfone, né, Cardoso? Ainda não tem microfone o Cardoso, mas tudo bem. Vamos lá, gente, um abraço. Vamos assistir a aula de que hoje? De história, é? Agora de história, né? É o Luiz. Sei lá, é ele. The Books on the Table.